Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Prezados amigos e amigas, estamos de volta com o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Depois de uma semana, estamos de volta para dar continuidade ao tema Retorno à Vida Corporal. O espírito, para reencarnar, ele sente medo? Ele tem alguma apreensão? Ele passa por alguma perturbação? Como é que se dá esse processo de retorno à vida corporal? É sobre isso que nós vamos falar neste programa. E aqui comigo está mais uma vez o nosso amigo Alcir Almeida. Seja bem-vindo, Almeida. Obrigado, Honório. Pois é, meus amigos. Como é que, se a gente tem medo de morrer, será que a gente tem medo de nascer? Vamos conversar sobre isso, né? É uma pergunta interessante. Então vamos direto ao ponto. Na questão 340 de O Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta: o instante em que o espírito deve encarnar, é para ele um momento solene? Realiza esse ato como uma coisa grave e importante? Ou é uma coisa banal, Almeida? Será que o espírito está na cidade? Alguém diz para ele, você precisa reencarnar, e ele diz, tá bom, então eu vou ali reencarnar, depois eu volto. Não, vou ali tomar uma cerveja e volto, né? Daqui a 70 anos eu volto. Eu volto, não dá certo. Será que é assim que acontece? Não, eu acho que não. Eu acho que tudo que a gente lê na literatura espírita, a coisa não é bem assim, não. Né? Que a exemplo de você, eu, que por mais que a gente tenha fé, a gente sempre está apreensivo com a questão do desencarne. Será que eu vou chegar do outro lado? Será que eu fiz o que estava programado? Será que eu fui bem? Será que eu consegui me sair bem das situações? Minhas decisões foram corretas? Eu me coloquei realmente bem como eu me preparei para realizar as coisas? Será que eu consegui fazer isso? Eu acho que essas perguntas, só mudando os tempos do verbo, onde está o pretérito perfeito, a gente coloca o futuro. No futuro, né? Será que eu vou fazer as coisas certas? Será que eu serei capaz? Será que eu não vou esquecer das minhas obrigações? Será que eu vou me deixar levar pelos mesmos erros cometidos no passado? Será que eu vou pisar na bola? Eu acho que o espírito, quando está lá, às pouco tempo de voltar para cá, ele fica preocupado com esse tipo de coisa. Eu acho que quando eu estava lá, eu estava muito preocupado, sim. Né? Só aproveitando a deixa para zoar um você pouquinho. falou Não Pise na Bola, aproveitar para divulgar um livro do Richard Simonetti. Simonetti, exatamente. Que é exatamente esse título, Não Pise na Bola, né? Então fica aqui uma dica para os ouvintes. Eu acho que, inclusive, tem 2 volumes, né? Não Pise na Bola 1 e Não Pise na Bola 2. Eu acho que tem. Não sei. Eu acho que tem, sim. Então, se pessoal, tiver o pesquisa 2, e explica pra gente aí. Se tiver o 2, eu só li o primeiro. Tá bom. Vamos ver a resposta aí? Vamos ver a resposta e a gente comenta mais, porque depois da resposta que os espíritos deram, tem um comentário do Kardec que vai ser necessário a gente comentar um pouco sobre ele. Então, repetindo a pergunta, o instante em que o espírito deve se encarnar é para ele um momento solene? Realiza esse ato como uma coisa grave e importante? E a espiritualidade respondeu: é como um viajante que embarca para uma travessia perigosa e não sabe se encontrará a morte nas ondas que enfrenta. Ou seja, está fazendo um grande empreendimento e não sabe se terá sucesso. É um salto no escuro. Bom, com certeza é um salto. Eu sabia que você ia comentar. Não é completo desconhecimento, né? A gente está sempre decidindo, a gente está sempre conversando consigo mesmo. Eu, pelo menos, sou um cara que fala demais comigo mesmo, né? Mais ainda do que eu falo com as outras pessoas, o que é complicado, mas a gente consegue. Mas se a gente considerar que ninguém não, que a maioria dos espíritos, principalmente no nível em que nós estamos na Terra agora, com expiações de provas, transitando para o mundo de regeneração, os espíritos, eles passam por um processo. O André Luiz nos traz isso de maneira muito clara em vários momentos da sua obra, quando os espíritos são preparados, orientados
para a reencarnação, né? Então, aquilo que eu falei agora há pouco, e já corrigindo, de salto no escuro, não é bem um salto no escuro, é um salto. É um É um salto. salto É uma jornada. cheia de dúvidas, de possibilidades, Uhum. mas já com uma certa orientação. Quanto mais luz a gente quer receber, mais luz a gente recebe. Aí fica menos escuro. Fica menos escuro. Mas vamos ler aqui o comentário que o Kardec faz depois da resposta. O viajante que embarca sabe a que perigos se expõe, mas não sabe se naufragará. Uhum. É assim com o espírito. Ele conhece o gênero de provas às quais se submete, mas não sabe se sucumbirá. Algum comentário nesse parágrafo? Não, acho que está bem claro, né? Tá bom. Eu achava que você ia dizer, quando ele diz aqui que ele conhece o gênero de provas. Aí realmente é o que a gente estava conversando. Quanto mais elevado o espírito, mais conhecimento ele tem sobre o planejamento dessa jornada, sobre o planejamento dessa viagem. Um espírito mais grosseiro, ele não tem noção. Como nós sabemos da literatura, existem até espíritos que não conseguem perceber que Quando encarna e quando desencarna. para eles é tudo a mesma coisa. Né? É verdade. Mas, conforme você muito bem colocou, à medida que o espírito vai evoluindo, ele começa a perceber com maior completude a natureza desse planejamento. Essa é a intenção. Deixar isso bem claro para os nossos ouvintes. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. É aquilo que nós conversávamos agora há pouco. Isso. Não existe um padrão determinante, exclusivo para todos os casos de reencarnação. Tudo vai depender do nível da evolução do espírito que está encarnando, que está desencarnando, da história, das suas experiências. Isso. Das necessidades que surgem a partir dessa história. É verdade. Continuando, da mesma forma que a morte do corpo é uma espécie de renascimento para o espírito, a reencarnação é uma espécie de morte, ou antes uma espécie de exílio ou de clausura. Ele deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corporal, como o homem deixa o mundo corporal pelo mundo dos espíritos. O espírito sabe que reencarnará como o homem sabe que morrerá. Mas, como ele não tem consciência senão no último momento, quando a hora é chegada. Aí também cabe uma vírgulazinha. Cabe uma vírgula. Cabe uma vírgulazinha. Um ser humano encarnado, a gente não sabe efetivamente quando a gente vai desencarnar. Você não sabe, eu não sei. Né? Que continue assim. Continuemos assim. Porque qualquer um de nós estamos submetidos às realidades da vida. Saímos daqui, somos atropelados, saímos daqui, nos envolvemos num acidente de trânsito, saímos daqui, somos submetidos a algum ato de violência. Uma veia entope. Uma veia entope. Né? Ou uma veia se abre. Ou uma veia se rompe, é verdade. Então é um troço complicado. Mas existe uma percepção, olha, eu estou bem de saúde, eu estou tranquilo, na minha família se morre depois dos 80, né? Do mal de coração ou mal outro, ou de câncer, né? E por aí vai. Existe uma percepção. Quanto mais conhecimento, mais se percebe a proximidade da morte. Ou seja, tudo isso para resumir da seguinte forma. Esse não sabe é um espírito mais grosseiro. Quanto mais evoluído o espírito, mais ele tem conhecimento das possibilidades da jornada dele. E isso vale tanto para o encarnado... Como para o encarne, como para o desencarne. Isso, tanto vale para o encarnado, que possa ter uma percepção de aproximação do desencarne, como para o desencarnado que para está o seu reencarne, no processo de reencarnação. Isso. Não é isso? Isso, exatamente. Nós já citamos aqui outras vezes. Sim. Mas sempre é bom citar um pouco mais. É o caso do reencarne do Segismundo, descrito
pelo André Luiz na obra Missionários da Luz. Eu acho que é se não me Missionários da engano, Luz. Se né? não estamos enganados, se tivermos errados, por favor, nos corrijam aí no campo aí que vocês têm aí embaixo, logo depois do vídeo, tá? Isso. E tem um último parágrafo aqui, quando Kardec diz: então, nesse momento supremo, a perturbação se apodera dele, qual no homem em agonia, e essa perturbação persiste até que a nova existência esteja francamente formada. Os prelúdios da reencarnação são uma espécie de agonia para o espírito. É interessante essa colocação do Kardec. Todos nós, se ainda não realizamos, algum dia vamos ter que realizar, que é o acompanhamento de um ente querido à medida que se aproxima o desencarne, né? Uhum. E a gente percebe como o pensamento daquela pessoa vai se turvando. É verdade. Né? Vai se turvando de uma maneira irrecorrível, né? Que aqui ele está usando a palavra agonia, que é essa preparação para o desencarne. Quando a gente, nesse caso que você acabou de exemplificar do Segismundo, tem o momento do conúbio carnal do casal, que os espíritos respeitam, eles adormecem, e aí eles entram, depois que o casal está adormecido, eles entram para efetuar o reencarne do Segismundo. O Segismundo já entra nesse ambiente perturbado, porque a influência magnética da mãe e do filho começam a entrar em conexão, né? Preparando, no momento da concepção, a ligação dele àquele novo corpo que viria a se formar. E ele entra em um estado de perturbação que é interessantíssimo a gente ler e perceber, né? Ou seja, são fenômenos semelhantes. A agonia do desencarne e essa perturbação do reencarne, que conforme nos informa também a literatura, só vai se encerrar lá perto dos 7 anos de idade. É quando o espírito está efetivamente encarnado, né? Interessante e isso. Você fez um comentário que eu vou retomar só para a gente deixar claro, né? O reencarne ou a reencarnação, ela começa então no momento da concepção. Exato. Correto? Isso. É quando o espírito reencarnante ele se liga à matéria, ao ser em formação, e a partir dali ele acompanha o desenvolvimento corporal. E é bom que se diga que algumas pessoas ainda confundem. O espírito, ele não fica dentro do útero da mãe. Já ouvi essa pergunta, não? Ok, essa eu nunca tinha ouvido. Perguntando como é que fica ali dois presinho. Espíritos no mesmo corpo. Não é que fica dois espíritos no mesmo corpo. São né? 2 corpos, para início de conversa. São 2 corpos. Tem o corpo da mãe e o corpo do filho que está dentro do corpo da mãe. Mas o espírito, ele se liga ao embrião, mas ele só toma posse, digamos assim, do seu corpo no momento do nascimento, propriamente dito. Mas antes disso, ele já está ligado àquele corpo físico, como você bem falou agora há pouco, as relações fluídicas do espírito reencarnante com a mãe se dá de forma muito forte, digamos assim, e essa relação permanece durante os 9 meses do processo gestacional, ou 7 meses, dependendo, mas durante todo o processo gestacional, o espírito já está ligado ao corpo que receberá. E é esse o período de perturbação que precede ao nascimento e, como você lembrou, continua ainda por um período uma forma aproximado residual até de 7 anos de 7 idade, anos. quando o espírito toma em definitivo parte do corpo. O espírito está plenamente ligado. Plenamente reencarnado. É isso. Ok. Podemos ir? Por favor. Questão 341. A incerteza em que se encontra o espírito sobre os eventuais sucessos nas provas que vai suportar na vida é para ele uma causa de ansiedade antes da encarnação? Com certeza, né? Ora, todos nós, ainda que estejamos
ligados à fé católica, ainda que estejamos na fé evangélica, principalmente, ficamos desesperados. Será que eu vou para o inferno? Né? O espírito, antes de encarnar, ele tem essa pergunta ainda com um maior grau de incerteza. Será que eu vou pisar na bola? Será que eu vou errar de novo? Será que eu vou beber de novo? Será que eu vou fumar de novo? Será que eu vou me perder na luxúria de novo? Né? Será que eu vou respeitar o meu companheiro? Será que eu vou respeitar a minha companheira? Será que eu vou ser um bom filho? Será que eu vou ser um bom pai? Um bom profissional? Um bom profissional, eticamente correto? Eu serei um cidadão digno e respeitável dentro da minha sociedade? Ou eu envergonharei minha família? Será que eu conseguirei voltar melhor do que quando estou indo? Pois, né? Essas perguntas com certeza deixam o espírito ansioso. É verdade. Né? Quanto mais consciência se tem do nosso passado, e à medida que nós evoluímos, os nossos reencarnes são precedidos de um exame mais completo da nossa história pregressa, da nossa história anterior, essas perguntas ficam maiúsculas. Elas ficam mais pesadas, mais fortes. E é exatamente o que a espiritualidade diz na resposta. Então vamos lá. E ela inicia a resposta dizendo assim: uma ansiedade bem grande, visto que as provas de sua existência retardarão ou acelerarão o seu progresso, conforme as suporte, bem ou mal. Então, nós comentamos aqui as ansiedades pontuais. Os motivos de ansiedade. Os motivos de ansiedade pontual, mas aqui ele se refere a essa ansiedade mais ampla, genérica, que é do próprio progresso do espírito. Sim. Né? Se a gente considerar, vamos voltar ao caso do Segismundo, ele que tinha a consciência... Ele tinha consciência de um conflito com o pai, um conflito terrível com o pai. E a consciência da responsabilidade que recaía sobre ele naquela nova oportunidade. Isso. Então, imagino que tudo isso Pesa. sobre o espírito, e essa questão do como voltarei. E antes que alguém venha com piadinha sobre Segismundo, esse livro veio a prelo lá pelos anos 40. Como a história do Segismundo é anterior, se o Segismundo ainda estiver encarnado, ele já está acima de 80 anos de idade, próximo dos 90. Se já não desencarnou. É verdade. Mais alguma coisa dessa resposta? Não, acho que está bem. Então vamos para a questão 342, quando Kardec pergunta: no momento da reencarnação, o espírito estará acompanhado por outros espíritos de seus amigos que vêm assistir à sua partida do mundo espírita? Como o vem receber quando para lá retorna? Depende. Você gosta desse depende, né? Depende, adoro esse depende. Porque é aquilo que a gente já vem conversando e vem pontuando bem forte. Mas depende mesmo. Caso. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. À medida que nós vamos evoluindo, nós começamos a polir as nossas relações com as outras pessoas. E a gente começa a ter laços de amor, laços de bem-querer, que são os verdadeiros, que são aqueles que permanecem no além-vida, no além-carne. Né? À medida que nós estamos mais nessa faixa vibratória, nós temos mais amigos. Nós temos mais pessoas que nos querem bem, o que aumenta a possibilidade de termos uma pessoa que nos quer bem, que venha nos acompanhar até esse momento para fazer essa despedida. Né? Agora, se nós ainda estamos numa faixa vibratória do eu, que amizades teremos? Então não vai ter ninguém lá na hora. Que laços estarão construídos? Né? E laços de amor são perenes, os outros não. São laços de interesse temporários. Laços de interesse só duram enquanto o interesse existir. Ok. Olha, eu falei que você depende, que você gosta muito da palavra depende. Gosto. Mas não é só você, não. Ainda bem, obrigado. A espiritualidade começa a resposta exatamente como depende. Isso. Isso depende da esfera que o espírito habita.
Se está nas esferas onde reina a afeição, os espíritos que o amam o acompanham até o último momento, encorajam-no e frequentemente o seguem durante a vida material. Os laços de amizade verdadeiros, construídos desde lá, nos acompanham aqui. Aqueles que a gente constrói aqui, de qualidade, nos acompanham lá. E quando a gente volta, continuam existindo. Né? Se Abbas Walsi está aqui em 2000 e tanto, século XXI. É interessante isso. Mas, de repente, se eu construir uma amizade muito bacana lá no século XVII, XVIII, essa amizade, esse amor fraternal se mantém forte, vibrante. E nós nos acompanhamos. Agora, se foi um laço criado com outras intenções, ele, com aquela outra intenção, morreu essa amizade, morreu esse laço. Morre tudo, é verdade. Apenas um comentário. Nós, quando falamos dos nossos anjos de guarda, muitas vezes a gente imagina que é um espírito tal, que recebeu aquela missão, e ele diz assim, caramba, eu vou ter que ser o anjo de guarda do Almeida, vou ter que acompanhá-lo, né? E a gente não sabe que esses que a gente chama de anjo de guarda, e às vezes com uma referência tal, né? São esses amigos que nos acompanham. São os nossos chapas. São nossos chapas, e aqueles que nos conhecem a fundo. Vamos usar uma expressão mais moderninha? É os bro, gente. É os bro da gente. Os bro e as sisters estão aí com a gente. Que estão do lado de lá, nos acompanhando do lado de cá. Estão lá, isso aí. E muitas vezes tendo um trabalho danado de nos colocar. Vamos usar aquela expressão que tu gosta. Que trabalho da gota. Trabalho da gota para segurar a gente. Essa é uma expressão bem nordestina. Mas, Almeida, nós vamos agora para a última questão deste item, deste tópico, né? Estamos falando de prelúdios do retorno. E esse tema, prelúdios do retorno, termina na questão 343, quando Kardec pergunta: os espíritos amigos que nos seguem durante a vida são algumas vezes aqueles que vemos em sonho, os quais nos testemunham afeição e que se nos apresentam sob aparências desconhecidas? Por que não? São eles? Por que não? Pode ser uma criação da nossa imaginação, pode ser espíritos amigos cuja amizade nós conquistamos já estando na carne, mas podem sim ser esses amizades de longa data que nos acompanham nos dois lados da vida. Com certeza, e nós acompanhamos também. E a resposta vem exatamente nesse sentido. Quando ele diz aqui, muito frequentemente são eles. Ou seja, muito frequentemente não é sempre. Não é sempre. Né? Mesmo porque, durante a reencarnação, nós vamos criando outros vínculos. Sim, né? Com certeza. E muitas vezes vínculos não tão interessantes. Não tão nobres. Não tão nobres. E eles podem também nos visitar em sonho. Também. Né? E aí volta aquela questão que alguém pode perguntar: quem é que vem mais? Aquele que se alimenta mais. Exatamente. Aquele que se alimenta mais. Quem é que vai... vocês devem conhecer. Quem vai ganhar a história lá dos dois cães? A história dos dois cães, né? Um cão mau e um cão bom. E estão sempre em briga. E estão sempre em briga, né? Aí o jovem pergunta ao sábio: qual dos dois vai ganhar essa luta? É verdade, daquele que você alimentar mais. Então, da mesma forma... Isso não foi combinado não, gente, sério. Da mesma forma, são as nossas companhias espirituais. Com certeza. Quais aquelas que vêm mais frequentemente? Aquelas que você... cuja ligação eu alimento mais. Você alimenta mais. Com certeza. Então, a resposta da espiritualidade diz: muito frequentemente são eles. Vêm nos visitar como nós podemos visitar um encarcerado que esteja aprisionado. É interessante, a gente tem medo da morte, a gente se preocupa, fica aqui apegado à matéria, esse corpo, né? Essa forma frágil, maravilhosamente linda e perfeita, mas frágil, que um dia vai se decompor. Né? E qual é a expressão aí que o Espírito da Verdade se usa para se referir? Muito frequentemente são eles, vêm nos visitar como ides visitar o encarcerado. Isso aqui é uma jaula. Estamos enjaulados aqui. E nós apegados à jaula. E nós apegados
né? Amarrados, eu não quero sair dessa jaula. Olha como nós somos interessantemente incoerentes. Tem uma coisa interessante nessa fala e nesse conceito que é verdadeiro, Sim. mas isso não quer dizer que nós... Não tenha pressa não, gente. Tem hora. Exatamente. Tem hora certa. A hora de sair da jaula não somos nós que determinamos. Né? É bom que fique bem claro isso. Estamos enjaulados, mas para cumprir uma missão que tem data para começar e uma previsão para terminar. Um planejamento de término. Então, não nos compete, mesmo sabendo que estamos enjaulados, não nos compete querer buscar fugir. a liberdadezinha antes da hora. Buscar a liberdade antes da hora. Pelo amor de Deus. Acabou o nosso tema. Está acabando também o nosso tempo. Isso, vamos mandar um abraço aí para a turma. Gente, vamos nos inscrever aí no canal da Comunhão. Se vocês gostaram, deixem o like. Se não gostaram, dislike. Digam o motivo que não gostaram. Façam suas críticas, apontem suas observações, que nós estamos aqui para fazer um programa cada vez melhor. Um abraço para vocês. Para a semana que vem, já convido todos para nos acompanhar com as seguintes dúvidas. Em que momento a alma se une ao corpo? Quando é que a alma se liga ao corpo? A união entre o espírito e o corpo e o feto é definitivo a partir do momento que se liga ou pode se romper em algum momento? O que acontece para o espírito se o corpo para o qual ele está designado para reencarnar não prosperar no útero da mãe? O que acontece com ele? É sobre isso que nós vamos falar na próxima semana. Deixo já aqui o nosso convite para que você nos acompanhe no canal, na TV, na Rádio Comunhão Espírita e também aqui no canal do YouTube. Como o Almeida já sugeriu, deixa aqui o seu like. Eu nem vou falar do dislike. Deixa o like. E deixa o dislike para mim, gente. E nos ajude com os seus comentários, com as suas críticas, a fazer um programa cada vez melhor para mim e para vocês. Muita paz para todos.